bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por incluir o programa A Hora de Estudo Bíblico em sua agenda hoje. Estamos profundamente agradecidos ao Senhor e a você pelo seu carinho, pela sua consideração, por suas orações e também ofertas. O nosso programa é sustentado por você, ouvinte. Muito obrigado por sua oferta, muito obrigado por nos manter no ar. Agora, antes de olharmos para a Palavra de Deus e começarmos mais um estudo, vamos orar. Senhor, queremos mais uma vez levantar os nossos corações e vozes a Ti, Senhor. Tu és o Deus de toda a graça e de toda a misericórdia. Te louvamos, Pai, porque enviaste Teu Filho amado Jesus para nos salvar. Senhor, nós te agradecemos também pelo privilégio de estudar a Tua Palavra, de pregar e ensinar. Nós agradecemos pelas aplicações práticas que nos ajudam e que são um guia, um mapa para a nossa viagem através da nossa vida. Oramos para que o estudo de hoje seja eficaz aos corações dos nossos ouvintes, que produza frutos na vida do Teu povo, Senhor. E, Pai, o nosso desejo é ver pessoas salvas, que a meditação desta maravilhosa revelação de Ti seja um tesouro muito precioso para aqueles que nos ouvem neste momento. Pedimos que aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Ti, Senhor, que possam fazê-lo hoje. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado e te pedimos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Êxodo capítulo 14. Neste capítulo, em especial, onde vamos começar o nosso estudo sobre outro nome hebraico de Deus, nós temos um dos milagres mais marcantes registrados em todo o Antigo Testamento. Certamente, é o mais marcante no contexto da história de Israel. Deste ponto em diante, sempre que os servos do Senhor lembram o povo de Deus do seu poder e sua grandeza, recordam o que Ele fez por eles na travessia do Mar Vermelho. 800 anos depois deste milagre, o Senhor disse através de Isaías: porque eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Isaías 51, 15. O profeta Naum escreveu: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar. Naum, capítulo 1, versículos 3 e 4. Quando o Senhor renovou sua promessa para Israel, Ele os levou de volta a este momento e lhe disse: eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. Miqueias, capítulo 7, versículo 15. E este foi o evento marcante que causou um grande impacto sobre os inimigos do Senhor, sobre o qual lemos no livro de Josué, capítulo 2, versículos 10 e 11. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e o que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué, capítulo 2, versículos 10 e 11. Assim você pode ver como o milagre do Mar Vermelho ocupou um lugar muito marcante no Velho Testamento e certamente em toda a palavra de Deus. E assim chegamos a este interessante estudo que revela um dos nomes de Deus. A viagem dos filhos de Israel do Egito para Canaã é uma fascinante história. Começou do sul em direção ao Mar Vermelho. Eles se viram aparentemente encurralados entre o deserto de um lado e o Mar Vermelho do outro, com o exército de Faraó perseguindo-os por trás. Mas eles estavam exatamente onde Deus queria que eles estivessem. Agora, isso é o mais importante. Deus os enviou nessa direção. As pessoas não percebem isso quando se encontram no meio de uma situação difícil, querem culpar a Deus ou ponderam a possibilidade de estar fora da vontade de Deus, mas isso nem sempre é o caso. Na verdade, às vezes, este é um raciocínio absurdo de incredulidade. Se o povo de Israel tivesse que morrer nas mãos dos egípcios, por que Deus os libertou da terra da escravidão?
O fato de que ele os havia tirado do Egito era prova suficiente de que ele não iria permitir que caíssem diante de seus inimigos. Israel foi levado para essa situação atual pelo próprio Deus. A coluna de nuvem tinha os levado ao lugar onde eles estavam agora. Então, assumir ou alimentar a ideia de que Deus os tinha conduzido pelo caminho errado, ou eles não estavam na vontade de Deus, era uma insensatez. O limite do homem é a oportunidade de Deus. E acho que essa é a maneira que sempre funciona. Assim, quando os filhos de Israel se viram entre o deserto e o Mar Vermelho, com o exército de Faraó atrás deles, eles estavam exatamente onde Deus queria que eles estivessem. Deus os tinha colocado nessa situação. Quando Moisés levantou a vara, Deus, o Senhor, dividiu as águas do mar, para que Israel atravessasse seguro em terra seca. Isto está no capítulo 14. O Senhor havia demonstrado seu poder em favor do seu povo. E disse a Moisés: o Senhor pelejará por vós. Êxodo 14, versículo 14. Agora, antes de prosseguirmos com o nosso estudo, vou sugerir que você sublinhe na sua Bíblia, se você está acostumado a fazer isso, o versículo 14, o Senhor pelejará por vós. Eu tenho este versículo sublinhado na minha Bíblia, e eu não quero jamais esquecer dele. Toda vez que eu leio o livro de Êxodo, esta declaração se destaca: o Senhor pelejará por vós. Bem, vamos continuar com a história. Os filhos de Israel continuaram e foram para Mara. Este era o lugar onde a água era amarga. E novamente, este foi um tempo de teste para o povo. E novamente, eles estavam exatamente onde Deus queria que eles estivessem. A prova amarga não é necessariamente uma indicação de que não estamos onde Deus quer que estejamos. Em Mara, o Senhor fez a água amarga doce, e foi lá que ele revelou como Jeová Rafá, o Senhor que cura. Agora, isso está em Êxodo 15, versículo 26. Nós estamos um pouco à frente de nossos registros históricos agora, mas a experiência em Mara era apenas uma oportunidade para Deus revelar-se a seu povo. Bem, os filhos de Israel continuaram a sua viagem de Mara até Elim, e foi em Elim que murmuraram contra Moisés e Arão por causa da escassez de alimentos. Foi lá que eles manifestaram o desejo de voltar à abundância do Egito. Êxodo, capítulo 16, versículos de 1 a 3. Mas novamente eles estavam no lugar onde Deus queria, porque, em Elim, ele os alimentou com o maná que enviou do céu. E mais uma vez, o limite deles foi a oportunidade de Deus. Agora, de Elim foram para Refidim, onde não havia água, e novamente o povo murmurou contra Moisés, acusando-o de tentar matá-los de sede. Mas, em resposta à oração de Moisés, o Senhor operou um milagre fazendo brotar a água da rocha. Agora, no meio de suas dúvidas, eles disseram: está o Senhor no meio de nós ou não? Êxodo capítulo 17, versículo 7. Mas ali Deus provou que ele não havia abandonado o seu povo. Muitos séculos depois, Paulo relatou este episódio e disse: e a pedra era Cristo. 1 Coríntios 10, 4. Deus não os havia abandonado. Eles duvidaram dele repetidamente, mas ele nunca deixou de suprir as suas necessidades. E então aconteceu o episódio que ocasionou a revelação de Deus como Jeová Nissi. Chegamos agora ao nome hebraico de Deus que iremos estudar hoje. Jeová Nissi, Nissi. Quando parecia que todos os problemas de Israel haviam terminado, lemos em Êxodo 17:8, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Capítulo 17, versículo 8 de Êxodo. Agora não se esqueça o significado da palavra então, marque isso aí. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Essa palavra então nos fala de tempo. Depois que Deus os fez passar com segurança através do Mar Vermelho, transformou as águas amargas em doces e abriu a rocha para dar-lhes refrescantes riachos no deserto e os alimentou com o maná, portanto deixando-os sem nada para se queixar. Então veio Amaleque. Agora nós aprendemos de registros anteriores que Amaleque era neto de Esaú. Sabemos isso em Gênesis, capítulo 36, versículo 10. E Esaú era o homem segundo a carne que vendeu a sua primogenitura a Jacó por pão e guisado. Gênesis 25, versículos 29 a 34. Os amalequitas eram saqueadores, tribos selvagens que viviam dos despojos que eles capturavam das caravanas que passavam pelo deserto. Eles foram a primeira nação a se opor a Israel depois que o povo de Deus saiu do Egito. Números 24, versículo 20.
Sem dúvida, os amalequitas pensaram que os israelitas seriam presas fáceis, pois apesar de serem 2 milhões, as forças de combate não eram muitas, nem estavam bem equipados para a guerra, e também havia milhares de mulheres e crianças para proteger. Mas eles estavam sendo atacados, por isso eles tiveram que lutar ou então morrer. Moisés deu as instruções para a batalha. Josué seria o líder, escolheria os homens para a guerra, enquanto Moisés tomou a vara de Deus e foi para o topo do monte orar. Ali ele orou, e Arão e Ur foram com ele. Os amalequitas pensaram que, sem dúvida, os israelitas não seriam páreo para eles, pois eles eram inexperientes na guerra e estavam fisicamente cansados de sua jornada. Mas o plano de Moisés, de que Josué e seus homens lutassem enquanto ele, Arão e Ur oravam, obteve resultados que Amaleque não esperava. A batalha foi amarga e prolongada. Uma hora em favor de Israel, outra hora em favor de Amaleque. E então, novamente se voltava em favor de Israel e novamente a favor de Amaleque. Durante todo o dia, o sucesso na batalha mudava a favor de um e de outro, até que Moisés observou que Israel prevalecia na batalha quando suas mãos estavam levantadas em oração, enquanto segurava a vara de Deus. Agora, essa era uma observação interessante. Ele percebeu que quando ele estava orando, Israel parecia ganhar terreno e vencer o conflito, mas quando ele parava de orar, o inimigo parecia ganhar. Porém, não era possível Moisés manter as mãos levantadas todo o tempo em que orava. A Escritura diz que as mãos de Moisés eram pesadas. Então o que aconteceu? Arão e Ur colocaram a pedra debaixo dele para se apoiar e seguraram os seus braços, um de cada lado. E então Deus deu a vitória. E lemos em Êxodo 17, versículos 12 e 13, que Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Agora, no capítulo que acabamos de citar, Êxodo 17, versículo 14, o Senhor tinha algo a dizer. Ele disse a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Agora, esta é a primeira vez que Deus mandou alguém escrever, mas ele queria tudo registrado corretamente. Se fosse apenas recontado, provavelmente sofreria muitas alterações. Mas por que Deus disse a Moisés para relatar a Josué? Bem, havia uma razão para isso. Josué era um herói aos olhos do povo, seu nome estava na boca de todos. No entanto, Deus queria que ficasse claro para todos, incluindo Josué, que a vitória não dependia de Josué, nem de Moisés, mas do próprio Deus. Se a comemoração fosse deixada para o povo, eles teriam feito uma estátua de bronze de Josué e colocado no centro do acampamento. Eles até poderiam ter adorado Josué como um herói vitorioso, mas ao invés disso nós lemos, marque aí na sua Bíblia, em Êxodo 17:15, e Moisés edificou um altar ao qual chamou O Senhor é minha bandeira, Jeová Nissi. Êxodo 17, versículo 15. Ele construiu um altar e chamou de Jeová Nissi. Agora eu tenho certeza de que você leu esse nome na sua Bíblia ao ler o livro de Êxodo, mas possivelmente nunca deu atenção especial para isso, ou talvez você nunca procurou o seu significado. Bem, marque então em Êxodo 17:15. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou O Senhor é minha bandeira, Jeová Nissi. O nome de Josué não constou no memorial. Agora, o que esse nome significa? A palavra Nissi é uma palavra hebraica que significa bandeira ou emblema, ou às vezes bandeira de guerra. Na realidade, é o emblema da vitória que brilha depois que a batalha foi travada e vencida. Jeová Nissi significa O Senhor é minha bandeira, ou O Senhor é minha bandeira de guerra. Este nome de Deus é associado com os conflitos do povo de Deus, e isso é uma lembrança constante para todos os filhos de Deus, que todo o poder está com o Senhor e toda a força vem dele. Foi Jeová Nissi que ganhou a batalha. Foi sob sua bandeira que eles foram levados à vitória. Eles precisavam conhecer Jeová Nissi porque eles ainda não haviam terminado com Amaleque. Cada nova geração iria ter o seu conflito com este mesmo inimigo. Em Êxodo capítulo 17, versículo 16, lemos: E jurou pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Israel não deveria pensar que a vitória em Refidim significou o fim de Amaleque. Eles encontrariam novamente este homem e seus exércitos, e somente se eles fizessem isso na força de Jeová Nissi, eles poderiam ter a certeza de vitória no futuro. Mas o altar que tinha sido erguido como um memorial a Jeová Nissi logo foi esquecido.
As pessoas demoraram a entender que Deus é indispensável nas batalhas da vida. Depois de quase 1 ano no Sinai, Israel chegou à beira da terra prometida. Espiões foram enviados para a terra e, quando eles retornaram, estavam divididos nos pareceres de seus relatórios. Por causa da má notícia que a maioria deu, Deus anunciou que todos, de 20 anos para cima, iriam morrer no deserto, exceto Josué e Calebe. No entanto, na manhã seguinte, o povo insistia em ir para a terra prometida. Agora Moisés avisou que os amalequitas estavam lá e que Israel seria derrotado. Mas a Escritura diz: apesar disso, eles subiram desafiadoramente. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram e os derrotaram e os perseguiram até Ormá. Números 14, versículos 44 e 45. Eles disseram: bem, nós os derrotamos 1 ano atrás, nós podemos fazê-lo novamente. Eles foram canja para nós, então eles vão ser canja para nós de novo. Mas não importa o quão duro eles lutaram, desta vez eles não poderiam conquistar os amalequitas. Eles estavam impotentes diante desse inimigo, simplesmente porque eles estavam lutando com suas próprias forças. Jeová Nissi não estava mais com eles. O povo não tinha aprendido uma lição muito importante. As batalhas espirituais não podem ser vencidas com as armas do mundo, nem na força humana. Algum tempo depois que Israel foi derrotado por Amaleque, Deus advertiu seu povo nunca fazer as pazes com os amalequitas. Ele disse: lembre-se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho quando eles saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao seu redor na terra, que ele lhes dará para dela tomar posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueçam. Deuteronômio, capítulo 25, versículos 17 a 19. O que Deus está dizendo nesses versículos? Ele está simplesmente dizendo a seu povo que nunca deviam se comprometer com Amaleque, mas sim lutar contra ele até que ele seja completamente derrotado. Tão logo foi estabelecido o reino, Deus repetiu esta mesma ordem para Saul. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículos de 1 a 3, temos um episódio marcante onde Deus diz a Saul que ele não pode confiar em Amaleque. Deixe-me ler os versículos 1 a 3 de 1 Samuel 15. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíam do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição de tudo que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Bem, creio que esta é uma declaração bem clara do Senhor. Deus repetiu a ordem. Porque os amalequitas eram ateus e um povo imoral, eles deveriam ser destruídos para o bem da humanidade. Saul, porém, não cumpriu as ordens de Deus completamente, porque apesar de ter derrotado os amalequitas, ele poupou Agag, o rei dos amalequitas. Você observou isso nos versículos 7 e 8? E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas esse não foi o mandamento de Deus. Deus disse: derrotem todos os amalequitas. Mas veja, Saul poupou Agag, que era rei deles. E por que ele fez isso? Eu acho que ele estava orgulhoso da vitória e assim, em seu orgulho, trouxe o rei vivo para exibi-lo como o troféu da sua vitória. E quando eles desfilassem em frente do povo que aguardava o seu regresso da batalha, eles mostrariam este rei inimigo vivo. Agora, isto foi um pecado. E por causa desse pecado, Deus tomou o reino de Saul e, eventualmente, Saul foi morto por um amalequita. Veja o que Deus está tentando ensinar-nos aqui em 1 Samuel 15. É que Amaleque não é páreo para Jeová Nissi. Um israelita também não era páreo para um amalequita, sem Jeová Nissi. Era isto que precisavam aprender. Deus estava simplesmente dizendo isto: vejam, vocês não podem lutar contra os amalequitas sem mim. Vocês não são páreos para eles. Mas se eu estiver do seu lado, eles serão derrotados. Deus estava tentando ensinar a seu povo que ele era o seu banner. Ele era a sua bandeira de guerra e a vitória dependia dele e não deles.
Agora, tudo o que temos dito até agora podemos aplicar na vida do cristão. Paulo fez uma afirmação digna de louvor em 1 Coríntios 10, que precisa ser considerado neste momento. Ele disse: "E estas coisas foram-nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçam." 1 Coríntios 10, 6. Ele está falando sobre acontecimentos do Velho Testamento aqui, e ele está dizendo que eles eram exemplos para que nós não fizéssemos como este povo nos tempos do Velho Testamento, quando eles desobedeceram a Deus. Falamos que Amaleque era neto de Esaú, e claro, Esaú era um homem que não tinha nenhuma percepção espiritual. Ele viveu após a concupiscência da carne, ele vivia para satisfazer os seus desejos terrenos. Ele não levava em consideração os valores espirituais. O Novo Testamento chama Esaú uma pessoa profana, Hebreus capítulo 12, versículo 16. Agora, o caráter profano de Esaú mostrou-se pelo desprezo com que ele tratava as coisas santas e os privilégios santos. Ele tratava as coisas sagradas levianamente, a fim de poder satisfazer a carne. Então, não nos surpreendemos quando a família coloca o nome de um filho de Amaleque. Neste lar não havia respeito por valores espirituais e terrenos. Assim, Amaleque se torna um exemplo da carne que está em você e em mim, a velha natureza adâmica, que procura satisfazer seus desejos egoístas e mundanos. O que nós, como cristãos, precisamos saber? A carne é fraca. Não podemos depender dela. Precisamos conhecer a Jeová Nissi, porque a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, como Paulo escreveu em Gálatas 5,17. Há uma guerra acontecendo entre o Espírito Santo e Amaleque, a velha natureza adâmica. Como Israel, vamos guerrear contra Amaleque de geração em geração? A batalha com a carne ocorre continuamente, e Amaleque é um exemplo desta carne. Há um conflito interminável, tão logo os outros inimigos, o mundo e o diabo, não pareçam ter qualquer apelo especial para nós. Então, a carne obtém vantagem sobre nós. A velha natureza adâmica se mostra. E Deus nos quer lembrar que esse velho homem na carne ataca repentinamente onde somos mais fracos. Ele disse: "Lembra-te do que fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como ele te conheceu pelo caminho e feriu as derradeiras e todos os fracos que iam atrás de ti, quando tu estavas fraco e cansado, e ele não temia a Deus." A carne não muda, meus queridos. O próprio Deus não faz qualquer tentativa de melhorá-la. Paulo escreveu: "Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem." Romanos 7,18. Amados, cuidado com Amaleque. Ele irá atacá-lo onde você é mais fraco e onde você está menos preparado para ele. Ele é seu inimigo e meu também, e você nunca vai ser capaz de convertê-lo. Jesus disse: "O que é nascido da carne é carne." Ele permanece carne. Você nunca pode alterar a carne em espírito. Quando Deus salvou você e a mim, Ele nos deu uma nova vida. Ele não mudou a antiga vida em nós. Deus nunca fez qualquer tentativa, qualquer esforço para melhorar a velha natureza adâmica, porque isso, a tentação de fazer o errado, está sempre com o cristão. O velho e o novo homem estão envolvidos em um conflito contínuo e nunca há trégua. Mas há boas notícias. Jeová Nissi se identifica com a guerra do seu povo. Se, como Moisés, levarmos a batalha para ele em oração, ele nos levará à vitória. Isaías disse: "Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira." Isaías 59, versículo 19. Agora, a palavra bandeira é a palavra hebraica nes, da qual Nissi é derivada, e a bandeira é o próprio Cristo. Ele é o capitão da nossa salvação. O Senhor Jesus Cristo é Jeová Nissi. Foi sobre ele que o profeta escreveu: "E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos." Isaías 11:10. A palavra estandarte é a mesma palavra que nos dá a palavra Nissi. E quando olhamos para ele momento a momento, temos a certeza da vitória. Em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Assim, podemos dizer com Paulo: "Graças a Deus que nos dá a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo e sempre nos faz triunfar em Cristo." Amado, você e eu podemos ter vitória em Jeová Nissi. E o Jeová Nissi do Antigo Testamento não é outro senão o Senhor Jesus Cristo do Novo Testamento.
Você confiou nele hoje? Você entregou a ele o conflito da sua vida? Sem ele nada podemos fazer. Com ele, nada podemos perder. Você precisa do Senhor em sua vida hoje. Confie nele. Viva pela palavra de Deus. Leve esta palavra ao seu coração. Aqui está uma maravilhosa revelação de Deus, Jeová Nissi, o Senhor nosso banner, o Senhor a nossa bandeira de guerra. Deixe ele lutar a batalha para você e você não perderá jamais. Bem, se Deus quiser, estarei de volta no próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Muito obrigado por ouvir este estudo. Até lá então, continue firme, olhando para o alto, e que Deus o abençoe. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.